Oi, hoje eu queria falar de dois livros que trazem personagens travestis que são protagonistas multidimensionais, fascinantes, e eu acho que isso é muito importante, especialmente nesses dias em que a extrema-direita tenta desumanizar essas pessoas. Então, o primeiro livro que eu queria falar é A Virgem Cabeça, da Gabriela Cabeçon Câmara, autora argentina. Esse livro, no Brasil, foi traduzido como Nossa Senhora do Barraco. E eu queria, sim, pedir uma salva de palmas para a tradutora, a Silvia Massimini Félix, porque esse livro tem um trabalho de linguagem que é muito complexo, muito interessante e deve ter sido uma tradução difícil. Eu vou ler aqui, eu gosto de ler a quarta capa porque sempre tem as melhores descrições. Então, o que eles falam desse livro, né? Exuberante, desbocada, barroca e veloz, maravilhosa e favelada. Então, essa é a linguagem do livro, né? Ela tem uma mistura de, enfim, de formas de dizer da linguagem popular, mas numa escrita primorosa. Então, assim, Cabeçon Câmara para falar mais sobre ela, para ler tudo dela, mas nesse caso eu vou falar dessa questão da personagem, né, do livro. Então esse livro ele fala da Cleópatra, né, que é uma travesti, que ela sai da prisão e ela tem uma visão da Virgem. E ela se torna uma religiosa e ela começa a fazer tributos à Virgem, né, Nossa Senhora. E na favela em que ela mora, na comunidade que ela mora, ela se torna uma espécie de mentora e começa a construir monumentos e homenagens à Virgem, transforma a comunidade em que ela vive. Nisso, ela conhece a jornalista Quitty, que vai cobrir essa situação toda. Elas têm um relacionamento amoroso, elas, enfim, né, se casam. E é muito interessante também o relacionamento das duas. Então, essa personagem Cleópatra, ela tem uma riqueza muito incomum, né, ao retratar esse tipo de personagem na literatura. Então, eu recomendo demais. O outro livro que trata também, que tem personagens inesquecíveis, travestis, é O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vijadas. Também uma autora argentina, uma autora trans, e ela traz nesse livro muitas personagens maravilhosas, mas eu vou falar da Tia Encarna, que eu acho que é um dos melhores personagens da literatura contemporânea, na verdade. Esse livro fala de uma comunidade de travestis, né, que se prostituem num parque na cidade de Córdoba, na Argentina, e elas acabam se criando uma relação de amizade, de proteção entre elas. E a Tia Encarna, ela é como a grande mãe dessas meninas, né? Então ela mora numa casa cor-de-rosa, cheia de plantas, e ela tem assim uma característica muito maternal, muito cuidadora, que é muito bonita. Ela me lembra muito a personagem Agrado do filme Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar, que é uma personagem fascinante também. A Agrado, numa das primeiras cenas que ela aparece, ela tá dando um soco num cara que estava tentando bater nela, e aí ela fala, quebra o nariz dele e fala: olha, procura o fulano, vai lá que ele vai cuidar de você, fala que fui eu que mandei. Então ela já está encaminhando ele para o cuidado, logo depois de ter dado um soco na fuça. Então a Tia Encarna tem essa característica de cuidadora, de ser a grande conselheira daquele grupo de mulheres. E ela tem uma situação, elas encontram um bebê na praça abandonado, e a Tia Encarna adota esse bebê, que ela batiza de Brilho dos Olhos. Aí eu queria ler aqui um trechinho que eu acho sublime. Tia Encarna amamentando, com seu peito recheado de óleo de avião, um recém-nascido. Tia Encarna está a cerca de 10 centímetros do chão, de tanta paz que sente em todo o corpo naquele momento, com aquele menino drenando a dor histórica que a habita. O segredo mais bem guardado das amas de leite, o prazer e a dor de ser drenada por uma criança. Uma dolorosa injeção de paz. Tia Encarna tem os olhos virados para trás, um êxtase absoluto. Sussurra, banhada em lágrimas, que resvalam por suas tetas e caem sobre a roupa do menino.
maravilhoso. Eu acho um dos personagens mais ricos da nossa literatura contemporânea. Duas coisas que eu acho interessantes nos dois livros é que é a questão da maternidade, como ele aparece. Em A Virgem Cabeça, né, Nossa Senhora do Barraco, a Quitty, a jornalista, e a Cleópatra, elas acabam adotando uma criança. E é muito interessante que a Quitty não tem nenhum interesse em maternar aquela criança, né? Ela é muito mental, ela está envolvida no seu trabalho, e a Cleópatra é a que pega aquela criança para criar. Então a maternidade aparece nesses dois livros de uma forma muito bonita e também transgredindo os papéis de gênero tradicionais, né? E outra coisa que aparece também nos dois livros é a questão que elas são líderes comunitárias, elas são meio que o sustento daquelas comunidades, né? Elas são líderes não só assim na questão prática, mas elas também são como mentoras quase espirituais daquelas comunidades, né? São elas que têm a força de levar aquelas comunidades de pessoas marginais adiante. Então eu achei uma forma de apresentar essas personagens muito rica, muito interessante e recomendo demais.